Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá dar sequência aí a essas videoaulas da disciplina de Fundamentos de Sociologia da Educação Física e do Esporte, né? E aí a gente vai dar sequência então na aula de hoje, aquele slide chamado Introdução à Sociologia 3, onde a gente vai falar aí do que a gente considera os principais teóricos aí que embasaram o campo das ciências sociais, né? A sociologia, porque isso vai ser importante nas discussões futuras aí que a gente fizer a aproximação com o campo do esporte, da educação física, que essa base teórica minimamente nos dê condição de perceber, né, determinados conceitos do campo da sociologia que possam ser transportados para esse cenário particular aí do campo esportivo, já usando a expressão do Bourdieu, que é um dos autores que a gente vai ver hoje, um dos teóricos que a gente vai ver hoje, para o campo esportivo e da educação física de maneira geral, né? Bom, então vamos adotar aquela mesma estratégia do slide, né? Eu vou fazer a leitura do slide e faço um breve comentário para que o vídeo permita aí um subsídio, um apoio para quando vocês forem estudar os slides, o vídeo seja uma estratégia aí de auxílio, né? Então, no primeiro slide, ainda com o título Sociedade dos Indivíduos, tem uma breve frase que fala assim: nós, seres humanos, nascemos e vivemos em sociedade porque necessitamos uns dos outros. Bom, o que isso quer dizer? É que o entendimento central aí é de que o indivíduo é um ser social, né? Sem o outro, sem a presença do outro, nós não nos constituiríamos enquanto indivíduo. Então, nós, seres humanos, nascemos e vivemos em sociedade porque necessitamos uns dos outros. Nenhuma outra espécie animal tem uma dependência tão grande dos outros membros da sua espécie para se desenvolver quanto o ser humano. Então, é fundamental que a gente tenha essa compreensão, né, de que o outro permite que eu me torne um indivíduo. Isso é base para a ideia de que viver em sociedade é uma experiência de relações constituídas entre os sujeitos e que permitem não só a configuração da minha individualidade, mas também da minha existência num determinado espaço que é social, permeada aí por valores, interesses, relações, enfim. E aí, nós vamos falar agora de algumas bases teóricas, né, a partir de determinados autores e intelectuais. Cada um olhou para esse movimento dando uma centralidade distinta e que, portanto, também permitiu que a sua teoria se configurasse como particular, né? E aí, no slide seguinte, então, a gente já apresenta quem são esses autores aí para vocês, tem a foto deles aí, né? Entre os estudiosos que se preocuparam em analisar a relação dos indivíduos com a sociedade, dentre vários, nós estamos destacando aqui Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Então a gente vai passar de maneira bem introdutória, assim, bem superficial pela teoria de cada um deles, como cada um deles percebeu a sociedade, a relação dos indivíduos com a sociedade, para que depois, mais à frente, a gente possa fazer uma breve imersão antes da nossa aproximação com o campo dos esportes e da educação física, né? Bom, vamos começar falando de Karl Marx, né? Karl Marx, os indivíduos e as classes sociais, aí acho que o principal mote para a teoria marxista é de fato as relações entre as classes sociais, né? Para o alemão Karl Marx, nascido em 1818, falecido em 1883, então aí ao longo do século XIX, né, constituiu a sua teoria. Os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto das situações sociais, já que produzem as condições de sua existência em grupo. Então, é a condição de existência num dado grupo social que vai permitir que os indivíduos possam ser compreendidos à luz daquela realidade, daquele contexto. Isso vai ficar mais claro logo aqui à frente, no próximo slide. Segundo Marx, a relação entre um empresário e um empregado não é apenas entre indivíduos, mas também entre classes sociais. Ou seja, a que classe social você pertence determina a relação que você estabelece com o mundo, né? Então, se você, fazendo uma analogia aqui com a licenciatura e com a educação física, né? Se você é proprietário de uma escola ou se você trabalha
se você é professor na escola, trabalha para esse proprietário, quer dizer, essa relação não é de indivíduos, mas de classe. E isso faz toda a diferença na configuração da dinâmica da estrutura social para Marx. Porque se você é patrão ou se você é empregado, se você é professor ou se você é dono da escola, essas relações elas vão se dar de maneiras distintas, né? Então, no próximo texto fala assim: as condições que permitem esse relacionamento são definidas pela luta que se estabelece entre as classes, com a intervenção do Estado. Então, o Estado intervém, mais ou menos, né, nessa relação de classes aí, que ele vai chamar de luta de classes. Por quê? Porque os interesses são distintos, portanto, trava-se aí um embate. O patrão, quem detém os meios de produção, quer que as pessoas trabalhem mais e recebam menos, e os proletários, os empregados, as pessoas que trabalham para quem detém os meios de produção, querem trabalhar menos e receber mais. Então, trava-se aí uma luta de interesses, chamadas lutas de classes sociais, que permite que, no entender de Marx, permite que a configuração social ela vá se dando a partir dessas lutas aí, né? De acordo com Marx, as pessoas constroem a sua história, mas não da maneira que querem, pois os fatos são condicionados por situações anteriores. Então é óbvio, né? Se o sujeito está imerso num espaço constituído historicamente e que o antecede, por exemplo, se você nasce numa família extremamente abastada, com muito dinheiro, com muitas propriedades, com condição material bastante privilegiada, quer dizer, a sua história de vida, a construção da sua história de vida, ela vai se dar fortemente determinada por essa questão que é um fato condicionado anteriormente ao sujeito, né? Contrariamente, o sujeito que nasce, né, numa família premida dessas condições, ela vai ter a sua história de vida condicionada, determinada por essa realidade, por esse contexto, né? E aí é o que Marx, a gente está resumindo aqui de maneira bastante, né, simplória, mas o mundo, né, na visão marxista é isso. De que lado você está? Não tem meio do caminho, né? Ou você detém os meios de produção, ou você trabalha para quem detém os meios de produção. Não tem meio termo, né? Você tem a intervenção do Estado regulando essas relações, mas o que determina a dinâmica social aí é o desdobramento dessa luta de classe ou dessas relações entre os sujeitos que pertencem a uma ou outra classe, né, social. Então, no próximo slide, para Marx, só é possível entender as relações sociais dos indivíduos com base nos antagonismos. Então, você é patrão ou empregado, né? Você tem ou você trabalha para quem tem, você paga ou você recebe, então nos antagonismos. Nas contradições, essas contradições aí estão postas em que uma classe, por exemplo, quer ganhar mais e trabalhar menos, ou a outra quer trabalhar menos e ganhar mais. Então, quer dizer, você tem aí, essas relações são contraditórias, né? São de embates. E na complementaridade entre as classes sociais, ou seja, essas classes sociais elas não estão em oposição, mas elas são complementares, né? Ou seja, os patrões necessitam dos empregados para que a sua condição de existência se dê, mas os empregados também necessitam que os patrões também os contratem, enfim, os paguem para que a sua condição de existência se concretize. Então, existe uma complementaridade entre as classes, elas são interdependentes, elas não são opositoras, né? No próximo slide tem uma frase que eu gosto muito particularmente, que fala assim, olha, de acordo com Marx, a chave para compreender a vida social contemporânea está na luta de classes, já falamos sobre isso, que se desenvolve à medida que homens e mulheres procuram satisfazer suas necessidades. Isso é fundamental, né? Nós somos uma espécie que busca, no decorrer da nossa existência, satisfazer as nossas necessidades. Então, o que nos move, né, é a satisfação das necessidades. E aí termina de maneira muito bacana, inclusive, entre aspas, que é um termo do próprio Marx, essas necessidades elas são oriundas do estômago ou da fantasia, né? Então a necessidade pode ser comer, ou a necessidade pode ser, por exemplo, ir à Disney. Então, essas necessidades é que movem os sujeitos, e essas necessidades elas vão ser construídas e constituídas dentro dessa relação de lutas de classes, né? Em que perspectiva a gente se situa nessa luta de classes,
para que as nossas necessidades possam ser satisfeitas, né? Bom, é bem sintético, né? A gente vai passar agora para Emile Durkheim, em que a chave de leitura do Emile Durkheim vai ser as instituições e o indivíduo, né? Como se o indivíduo, de maneira resumida, os indivíduos fossem regulados pelas instituições sociais. Então, para o francês Emile Durkheim, nascido em 1858, falecido em 1917, então ele pega a segunda metade do século XIX e início do século XX, né? Ele tem a constituição de sua obra aí, de sua teoria. Para Durkheim, a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que ele vai formar o que ele vai chamar de consciência coletiva. Ou seja, o indivíduo ele vive sobre a égide da consciência coletiva, que é essa normatização social sobre o indivíduo. Então, o indivíduo ele vive de acordo com a determinação de regras, costumes, normas e leis que vão dizer como ele deve ou não agir em sociedade. Para ele, essa consciência coletiva, essas instituições reguladoras do convívio entre os sujeitos é que prevalece, né? Então, que instituições seriam essas, né? A família, a escola, o sistema judiciário, o próprio Estado, são exemplos de instituições que congregam os elementos essenciais da sociedade, dando-lhe sustentação e permanência. Então, uma sociedade ela é razoavelmente sustentável e permanente de acordo com a força dessa consciência coletiva, né, nesse dado espaço e tempo, né? No próximo slide fala assim: condicionado e controlado pelas instituições, cada membro de uma sociedade sabe como deve agir para não desestabilizar a vida comunitária. Então ele é educado para viver em comunidade. Sabe também que, se não agir da forma estabelecida, será repreendido ou punido dependendo da falta cometida. Então, a vida em sociedade ela é situada por uma codificação, né, de convívio, aí no caso as leis, por exemplo, que caso os sujeitos não obedeçam, eles podem ser punidos. Então, isso vai variar de sociedade para sociedade, mas cada sociedade tem a sua lei, né, constituinte, mas fato é que há uma normatização de condutas dos indivíduos num determinado grupo social e que escapar a essa normatização, o sujeito pode ser, certamente será punido. Então, se você mata alguém, você vai ser preso. Se você ofende alguém, você pode ser pagar enfim, aí cada lei é no caso brasileiro, né? A ofensa moral você pode pagar cestas básicas ou enfim, se você for punido. Então, por que isso é importante? Porque para Durkheim, essas relações entre os indivíduos, elas são reguladas pelos códigos e normas instituídos e instituintes da sociedade, né? Transmitido aí através dessas instituições. Então a gente é educado, a gente tem a nossa individualidade, mas a nossa individualidade é educada para o convívio social a partir da mediação desses códigos e dessas normatizações, né? Então, ainda segundo Durkheim, o processo de socialização, que a gente já falou sobre ele dissemina as normas e valores gerais da sociedade e assegura a difusão de ideias que formam um conjunto homogêneo, para que a comunidade permaneça integrada e se perpetue no tempo. Então a ideia é que o processo de socialização ele vá transmitir essas normas e essas ideias para que haja um conjunto homogêneo, que ele vai chamar lá de consciência coletiva, né, que permita as pessoas viverem integrados e que isso se perpetue ao longo do tempo, né. Passando para Max Weber já faz ele faz uma viragem aí de perspectiva, né, com relação a Durkheim. Para o alemão Max Weber, que nasceu em 1864, faleceu em 1920, no mesmo período de Durkheim, portanto, praticamente, a sociedade existe concretamente. Ele não nega a existência da sociedade. Mas a sociedade, para Weber, não é algo externo e acima das pessoas, e sim o conjunto das ações dos indivíduos relacionando-se. Ou seja, a sociedade só se constitui quanto tal a partir da ação dos indivíduos sobre ela. Então,
para Weber, o indivíduo atuando sobre o mundo, sobre o meio, é que possibilita a concretude da realidade, portanto, a sociedade em si. Partindo do indivíduo e de suas motivações, ou seja, o que motiva o indivíduo a agir no mundo, Weber pretende, então, compreender a sociedade. A sociedade, para Weber, então, é compreendida a partir das ações do indivíduo sobre o mundo. O conceito básico para Weber é o de ação social. Se o de consciência coletiva para Durkheim, né, em que a sociedade regulava os indivíduos, para Weber o conceito básico é o de ação social, entendido como o ato de alguém se comunicar, ou seja, de se relacionar, tendo alguma expectativa sobre as ações dos outros. Então, para Weber, a relação entre os indivíduos e o que motiva essas relações, e ele vai chamar de ação social, ou seja, a forma como a gente atua nas relações com os sujeitos e com o mundo, e essa ação para ele sempre é perspectivada, a gente tem alguma expectativa sobre isso, né? Por que a gente age sobre o mundo? Então, para ele, esse movimento vai ser chamado de ação social e a sociedade deve ser entendida a partir desse movimento. E aí o termo outros, utilizado aí, né, na relação entre a ação dos outros, ele pode significar tanto o indivíduo como vários, indeterminados e até desconhecidos. Quer dizer, as pessoas estão aí atuando e se relacionando no mundo e permitindo, então, a configuração da estrutura social. Ao analisar o modo como as pessoas agem e levando em conta a maneira como orientam suas ações, ou seja, eu vou agir orientado para um sentido ou para outro, para uma direção ou para outra, né? Quer dizer, Weber ele agrupou as ações individuais então em 4 grandes tipos. Ou seja, o que faz o sujeito agir sobre o mundo, né? O que guia a ação do sujeito sobre o espaço social, né? Qual o motor dessa ação? E ele vai classificar isso em 4 grandes tipos aí, que seria a tradicional. Então o sujeito age por tradição, então isso há uma tradição no agir, né? Então, em determinado local em que o sujeito, o espaço social em que ele atua, aquilo existe por tradição e ele então atua também entendendo que aquela ação tradicional ela deve ser realizada, né? Então você tem uma série de ações que são motivadas pela tradição, né? A pessoa faz assim, historicamente fez assim, o pai dela, o avô e tal, e ela também tende a agir assim sobre o mundo. Então é uma possibilidade de ação, seria a ação tradicional. Então o sujeito age por tradição. Outra forma é a afetiva. Qual é a afetiva? É aquela ação determinada pela emoção, né? O sujeito age motivado por uma emoção. Então não é guiado por uma tradição, nem pela razão, mas há ali um componente emocional que determina a forma como ele atua, né? Então ele vai, por exemplo, vendo, por exemplo, a sua esposa ou seu marido sendo, né, atacado, por exemplo, essa pessoa pode agir ali por uma emoção forte e matar alguém, né? Então, quer dizer, essa ação ela não é racional, né? Ela é pautada por um instinto emocional, né? Então você tem a tradicional e a afetiva. E aí você tem a racional, que é quando o sujeito age não por tradição, não por um fundo emocional, mas por uma razão, ou seja, ele tem ali uma intencionalidade no agir, né? Só que a racional ele subdivide em racional com relação a valores e racional com relação a fins. Racional com relação a valores é quando o sujeito age racionalmente, mas essa razão ela é pautada por valores que ele construiu ao longo da vida. Então, ele vai agir de acordo com o que ele acha certo, aquilo que ele aprendeu que deve ser feito, né? A razão ela é determinada pelo valor que o sujeito, pelos valores que o sujeito traz em si. O que distingue a racional com relação a valores com racional em relação a fim é que na racional com relação a fim não necessariamente o valor é que é o motor, mas é a finalidade. Então eu vou agir porque eu tenho uma finalidade que pode ou não ser compatível com meus valores, né? Então, vamos colocar isso no contexto esportivo para vocês entenderem, né?
A racional com relação a valores, então, uma pessoa lá um atleta lá no futebol passou por você, você poderia fazer a falta, mas você recua diante do entendimento que você tem, que o seu valor, que você não pode machucar o seu colega, enfim, e você não faz a falta. Mas um outro momento, ou outro sujeito pode, naquele mesmo contexto, a pessoa passa e vai fazer o gol, você faz a falta, podendo inclusive machucar a pessoa, mas com a finalidade de evitar que o gol aconteça. Então, essas duas perspectivas elas são racionais, mas uma é pautada por valores e outra é pautada por finalidade. Né? Bom, avançando aí, para Weber, então, as normas, os costumes e as regras sociais, elas estão internalizadas nos indivíduos. E a partir dessa internalização, eles então escolhem condutas e como se comportar dependendo de cada situação. A situação vai fazer com que o indivíduo, mas o indivíduo sempre é predominante no processo, ele internaliza as normas, as regras e ele escolhe como se comportar num dado cenário, numa dada situação. Né? Bom, indo aí para Norbert Elias e Pierre Bourdieu, para Norbert Elias é um sociólogo alemão, né, nascido em 1897, já no finalzinho do século XIX, e falecido em 1990, então ele já pega aí boa parte do século XIX. Em seu livro A Sociedade dos Indivíduos, é somente nas relações e por meio delas que os indivíduos podem possuir características humanas, como falar, pensar e amar. Ou seja, Elias vai dar centralidade à lógica das relações instituídas entre os sujeitos, que para ele é isso que permite o sujeito se tornar humano, inclusive falar, pensar, amar, a partir das relações que ele estabelece. Só é possível trabalhar, estudar, divertir em uma sociedade que tenha história, cultura e educação, e não isoladamente. Ou seja, para Elias, o sujeito isolado ele vive fora da perspectiva humana. Né? A noção de humanidade passa necessariamente pela condição de relação que ele estabelece com os outros. E ele vai construir um conceito chamado configuração para explicar essa ideia das relações entre indivíduo e sociedade. Né? Então, nesse conceito de configuração, no grupo social não há separação entre indivíduo e sociedade. Então, diferentemente de Weber e Durkheim, né, em que a predominância estava nas instituições e normas sociais e o outro no indivíduo, para ele essa separação ela não é possível. Então, tudo deve ser entendido de acordo com o contexto. É o contexto das relações entre indivíduo e sociedade é que permite, então, a compreensão da dinâmica social. Caso contrário, perde-se a dinâmica da realidade e o poder de entendimento. Então, para a gente entender uma estrutura social, uma dinâmica social e a realidade em si, a gente precisa entender o contexto em que essa dinâmica se dá. Quem são os sujeitos, que história eles têm, que instituições regulam, quais são as leis, que processo de construção dos indivíduos se dá ali. Então, tem toda uma dinâmica muito mais complexa, né, e indissociável, sem predominância de um ou de outro, que vai permitir, aí nessa lógica da configuração elesiana, que vai permitir então a compreensão do mundo e da sociedade. Para superar a dicotomia entre indivíduo e sociedade, ou seja, essa separação, né, durkheimiana ou weberiana, Elias formulou o conceito de configuração, a gente acabou de falar, que pode ser aplicado a pequenos grupos ou a sociedades inteiras, constituídas de pessoas que se relacionam. Então, a base é a relação entre os sujeitos, seja num grupo pequeno ou numa sociedade maior. Né? Para realçar a interdependência, ou seja, nenhum nem outro, mas ambos, né, entre as pessoas, Elias utiliza a expressão sociedade dos indivíduos, que destaca a unidade e não a divisão. Passando para Bourdieu, né, deixa eu acertar a câmera aqui que deu uma entortada. Aí. Passando para Bourdieu, Bourdieu já é mais contemporâneo, né, nascido em 1930, falecido em 2002. Bourdieu vai destacar a articulação entre as condições de existência do indivíduo e suas formas de ação e percepção dentro ou fora dos grupos. Então, para Bourdieu, ele faz um resgate um tanto materialista de Marx, né? Quer dizer, as condições de existência do indivíduo e suas formas de ação, a forma como ele
percebe e age é que vai, então, possibilitar o entendimento da dinâmica social. Ele vai retomar o conceito de hábitos que foi formulado por Elias, mas o conceito de hábitos para Elias seria um saber incorporado à vida em sociedade. Então, aquele conhecimento que o sujeito adquire durante a sua vida, né, em sociedade, nas relações que ele estabelece, é chamado por Elias de hábitos. Para Bourdieu, hábitos, ele avança um pouco nesse entendimento. O hábito seria a relação entre as práticas cotidianas, ou seja, aquilo que as pessoas fazem no dia a dia, o que ele vai chamar de vida concreta dos indivíduos, a relação entre a vida concreta dos indivíduos e as condições de classe de determinada sociedade, ou seja, em que lugar essa vida concreta ocorre, ou seja, em que espaço você ocupa, né? Que condições de classe de determinada sociedade essa vida concreta dos indivíduos se dá. Então, é um conceito de hábitos mais complexo, não é apenas o saber incorporado à vida em sociedade, mas as práticas que permitem esse saber incorporado e as condições em que essas práticas se dão. Para Bourdieu ainda, o indivíduo constrói um hábito próprio à medida que se relaciona com pessoas de outros universos. Então, essas práticas cotidianas, elas necessariamente elas vão permitir que os sujeitos se apropriem de outros universos, de outros entendimentos, de outras lógicas, de outras perspectivas. Os conceitos, para Bourdieu, os conceitos e valores dos indivíduos têm uma relação com o lugar que ocupa na sociedade. Então, o lugar que você ocupa, ele condiciona os conceitos e valores que você vai carregar. E ainda, para Bourdieu, não há igualdade de posições, pois se vive numa sociedade desigual. Então, não é possível pensar numa igualdade de posições, sendo que a sociedade é constituída por uma estrutura desigual. E aí, por fim, tem ali o último slide lá do exercício, né? Vocês vão fazer uma análise aí dessa imagem que está colocada aí e perspectivar uma análise dessa imagem de acordo com as teorias que a gente trabalhou aqui nessa aula. Então, vocês vão pegar essa imagem, por exemplo, na perspectiva marxista, na perspectiva de Bourdieu, na perspectiva de Weber, Durkheim, como é que vocês interpretam essa imagem num ou outro campo teórico. Tá ok? Então é isso, a gente vai se falando aí pelos canais de comunicação que a gente tem adotado, basicamente o grupo de WhatsApp, né? Mas qualquer dúvida estou lá à disposição e que essas leituras e que esses espaços de conversa aí possam ajudar vocês a avançar um pouco no entendimento do conteúdo. Tá bom? Um grande abraço a todos e a todas.